Meus amores, estamos estreando o quadro novo que eu falei pra vocês quando eu fiz um vídeo que eu pedi para as Marias desse Brasil. Não tem necessidade de ter o nome Maria na sua certidão de nascimento. É o nome que eu escolhi, né, para ser o fio condutor, né, desse quadro, vamos dizer assim. Eu comecei a conhecer pessoas a partir desse filme que eu pretendo dirigir, né, Aos Trancos e Barrancos, que conta a história da Gretchen, e que eu sempre disse que a Gretchen é o fio condutor dessa história, é a Maria que representa todas as Marias, que é uma mulher que caiu, levantou, que não se vitimizou, e não é uma história peculiar só dela, não é um mérito só dela. Tantas Marias nesse Brasil com histórias lindas de luta, de superação. E aí eu falei, mandem seus e-mails, suas histórias, conta aqui pra gente, né, levar pro nosso Na Lata. Meu Deus do céu, eu fiz esse vídeo umas 2 da tarde, quando foi umas 19 horas eu fui olhar, mas era tanto e-mail, centenas de e-mails, centenas de histórias, que eu falei, meu pai amado, é muita gente. Só que no meio disso, as minhas redes explodiram com um pedido para eu trazer essa moça linda que vai estrear o nosso quadro. Ela tem 34 anos, ela é jornalista paulista e ela tem um problema no olho esquerdo, é uma doença chamada uveiite, que ela é causada por toxoplasmose, ou a doença do gato. Eu preciso explicar isso aqui antes de começar a minha conversa com a minha convidada, que você ter um gato, acariciar um gato, você não vai pegar a toxoplasmose. Essa doença, você contrai essa doença quando você ingere algum alimento que tenha fezes ou xixi do gato, né? Isso. Então é o seguinte, gente, vamos conversar aqui, estrear no nosso quadro. Meu nome é Maria Amália Barros. Prazer. Linda, querida, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Ela veio do Mato Grosso. Sim, moro lá hoje. Ela mora no Mato Grosso. Amália, obrigada, viu? Obrigada, eu tô muito feliz porque eu assisto muito seu canal e eu te admiro muito. Já disse isso várias vezes para vários amigos em comum. E eu também quero contar uma passagem que uma vez eu te encontrei numa festa de uma revista e te abordei para falar que eu gostava muito de você aqui em São Paulo. Ah, é? Numa festa de uma revista, um grito de carnaval, e eu te abordei. E você foi tão simpática, você foi tão receptiva, que eu passei a gostar mais ainda de você. Porque tem muita gente que a gente conhece. Gente, olha, o povo passa e maltrata as pessoas. Não, você foi muito simpática. Muito, eu passei a gostar de você mais ainda pela forma que você me tratou nesse dia. Imagina, querida, eu acho que é o mínimo que você pode fazer é ser solista e ser gente, né? Eu acho que a gente precisa ser gente, só isso, né? Não passa da obrigação. Amália, explica essa doença, a uveiite, e como que tudo a história da Amália em relação a isso, gente, é uma loucura, porque ela foi dormir de boa e ela acordou com esse problema que transformou a vida dela, e que ela superou, e que ao longo da nossa conversa vocês vão saber aonde que a Amália está conseguindo chegar, né, com esse problema que ela está transformando, vai conseguir transformar numa solução para muita gente que tem o mesmo problema que ela. Como tudo isso começou, Amália? Eu fazia faculdade, morava aqui em São Paulo, deslumbrada, caipira na cidade grande, não me alimentava direito, queria sair, estudar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo, minha imunidade caiu. Um dia eu dormi, quando eu acordei eu não enxergava mais do olho esquerdo. Você estava com quantos anos? 20 anos. 20 anos. Cursando faculdade de jornalismo aqui em São Paulo. E trabalhava, estudava e ainda queria sair, queria, aproveitar a cidade. Minha imunidade caiu e eu não enxergava mais. Só que eu sempre fui muito otimista, então eu achei que não era nada demais. É só uma irritação. E no dia seguinte eu tinha uma viagem para o Rio de Janeiro. E aí eu falei, não é isso que vai me parar não, eu vou para o Rio. Aí chegando no Rio eu procurei um oftalmologista num hospital. E ele me disse, realmente não é nada, é só uma irritação, passa esse colírio que vai ficar tudo bem. E aí eu acreditei e fiquei passando o colírio. E com isso, meu olho não melhorava. Quando eu voltei para São Paulo, eu fui no médico de confiança, que já cuidava do meu olho e tal. E aí ele falou, olha, o seu caso é sério, você tá com uveiite,
é muito sério, então a gente vai começar a te tratar com sulfa e cortisona. E aí eu comecei a tomar sulfa e cortisona para tratar o olho. Só que sulfa e cortisona em altas doses durante muito tempo me causou hepatite medicamentosa. Meu Deus. E aí eu fui pro hospital, fiquei 15 dias internada para tratar essa hepatite medicamentosa, porque meu fígado tava um caco. Destruído. Por causa disso eu tive que parar de tomar o remédio. Quando eu parei de tomar o remédio, eu fiquei descoberta. E aí, curtindo um carnaval um dia, eu caí de um meio fio. Uma sarjetinha, eu caí, de desastrada que eu sou. Quando eu caí, minha retina descolou, meu olho não mexia mais. Meu Deus. Desse dia até eu tirar 100% do meu olho, foram 12 ou 13 cirurgias para tentar voltar a enxergar. Foram 13 cirurgias para tentar voltar a enxergar e não consegui. Todas as 13 cirurgias deram errado. E eu recebi a notícia que teria que tirar o olho. E aí... Tá. Ô, Amália, a gente estava conversando e a gente estava falando de pessoas que não têm condições de fazer, né, essa quantidade de cirurgia ou de fazer um tratamento. Sim. Principalmente crianças, que você falou que é o que mais te deixa triste, é quando as pessoas te procuram muito, porque hoje você está batalhando aí com uma lei que daqui a pouco a gente vai falar disso. Se não cuidar, se não colocar a prótese, o rosto fica paralisado, é isso? É, crianças que estão em desenvolvimento, elas precisam da prótese ocular. Hoje a prótese ocular, que é o que eu uso, o meu olho, ele, ó, tá vendo? Olha. Ele é de acrílicos, depois se você quiser eu posso até tirar pra você ver. Não tenho coragem de ver, Amália, juro, eu sou medrosa. Não, mas é muito tranquilo, eu tiro, coloco pra higienização semanalmente. Mas assim, a prótese ocular hoje ela é a mais barata das próteses. Ela custa em média R$1.500. Sim, pois é, eu fiquei tão feliz, porque assim, R$1.500 é muito dinheiro para uns. Mas quando você, assim, eu ajudo algumas mães com crianças com AME. Diante de uma vacina que custa R$3 milhões, sim, sabe? Aí você vê R$1.500 é acessível. É, ainda mais para a diferença que faz. Porque antes de eu ter a prótese, durante essas 14 cirurgias que eu fiz, eu tinha muita vergonha. Eu me escondia, eu usava uma franja tampando o meu olho. Mas você chegou por um tempo, ter aquele olho sem nada, né? Tipo não, eu tinha o meu olho mesmo, só que ele era muito pequenininho, atrofiado e vermelhinho, assim, de tanta cirurgia que eu fazia. Eu mexi 13 vezes no meu olho, 12 vezes. Então ele foi ficando muito mexido, muito feio, e eu me escondia. E eu vivia nesse dilema, vou pôr a prótese, vou tirar o olho ou não vou tirar o olho? E ao mesmo tempo tinha o lado da vaidade, que eu queria estar bem, estar bonita, mas ao mesmo tempo eu falava, mas é o avanço da medicina? Será que um dia células tronco, você pensa em milhões de coisas, esse pouco de visão que eu tenho, porque eu enxergava claro e escuro, não vai me fazer falta? Até que ponto a vaidade é importante? Eu vivia nesse dilema, sabe? E até que um dia o médico falou, Amália, chega, você vai tirar seu olho. Eu ia até pro Mato Grosso, que na época meu namorado, que hoje é meu marido, morava lá. Ele falou, você não vai pro Mato Grosso, você vai pra sala de cirurgia amanhã, 8 horas da manhã, e eu vou tirar seu olho. Tá, e o Thiago acompanhou toda essa... Sim, ele me conheceu assim, com a franja no olho, com o olho esquisito, gostou de mim assim. E aí, voltando da prótese, que você me perguntou das crianças, hoje, se uma criança que nasce ou precisa tirar o olho, se ela não coloca a prótese ocular, ela cresce com o lado do rosto atrofiado. E crianças até os 15 anos que estão em desenvolvimento, ela precisa trocar a prótese anualmente, entendeu? Porque ela está em desenvolvimento, a criança precisa ter a prótese, porque a prótese não adianta você comprar ela pronta, ela é feita para você, conforme a cavidade, a espessura, a cor do seu olho. Então até é legal esclarecer, porque tem muita gente que vende a prótese pronta. Isso é errado. Cada prótese tem que ser confeccionada conforme a necessidade do paciente. E você falou que é feita à mão, né? É feita à mão, por verdadeiros artistas. É lindo demais, assim. Ele fica olhando assim e vai desenhando, sabe? Não, gente, assim, só se olhar muito de perto, a sua tá muito perfeito. Só se olhar muito de perto. Ela não mexe muito. Sim, não, mas só se olhar muito de perto pra ver. Seu olho nem é muito maior que o outro, assim. Você deu muito. Eles assim, conseguem fazer deixar o mais tipo, parecido não ficou possível. Caído um lado do rosto. Não ficou... Eu choro por esse lado. É? Ainda chora do olho de Amália. Mais do que do outro. Gente, tem que rir. Porque... E assim, hoje o SUS, ele até oferece a prótese ocular.
Mas a gente fica 2, 3 anos esperando. Ah, meu Deus. Pra conseguir uma prótese ocular. Uma coisa barata, gente. Você fica 2, 3 anos esperando. É o tempo de o rosto de uma criança atrofiar. E falar, mas a família não tem condições de pagar. Se a gente for fazer o cálculo, Antônio, uma criança que precisa trocar a prótese anualmente, R$ 1.500 significa R$ 130 por mês. Sim. Uma família que ganha um salário mínimo, como que ela vai ter R$ 130 pra... Gente. E o pior também é que quem não tem essa condição de ter R$ 130 por mês, provavelmente não tem a cultura de entender que o filho vai ficar com o rostinho atrofiado e por aí vai. É um problema. Amália, e você está com um projeto de lei chamado a Lei Amália Barros, né? Que foi batizado. Foi batizado merecidamente pela sua luta, tá? E tem um senador sergipano que apresentou esse projeto de lei. Mas que até hoje não foi aprovado. Foi aprovado no Senado, agora está na Câmara dos Deputados. Esperando o que para ser aprovado na Câmara dos Deputados? Então, já foi votado um requerimento de urgência. A gente acredita que muito em breve vai ser... Inclusive, que é uma das leis mais, né, votadas. Consulta pública. A história da lei começou assim, eu comecei a fazer campanhas no meu Instagram, eu já tinha uma quantidade legal de seguidores, para pagar a prótese ocular para as pessoas que não tinham condições. Foi aí que começou a história da lei. Eu comecei a estudar um pouco sobre os monoculares, que tem muito monocular que não precisa de prótese, tem muito monocular que tem o olho e apenas não enxerga. E eu comecei a pagar para as pessoas que não tinham condições dessa prótese. Só que assim, Antônia, cada prótese que eu faço campanha, aparece mais um monte. Imagino. E começou a me dar muita angústia, não conseguir pagar a prótese ocular para todo mundo. E com isso eu comecei a entender um pouco mais da história, do preconceito, da dificuldade de arranjar emprego, das limitações que os monoculares têm. E aí foi quando eu falei, algum político nos enxergue. Eu comecei a falar no Stories, gente, algum político nos enxergue. E esse senador sergipano entrou em contato comigo, chama Rogério Carvalho. Ele falou, eu vou apresentar. Tem o mesmo problema. Ele também é monocular, só que ele tem o olho. E ele falou, eu vou apresentar esse projeto de lei. E aí a gente começou a conversar, a ver a melhor forma de fazer essa lei. E ele cumpriu o que me disse. Ele apresentou esse projeto de lei em março de 2019 no Senado. A gente passou pela Comissão de Direitos Humanos. A lei foi aprovada no Senado Federal. No Senado está tudo certo. Aí agora a gente passa pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me recebeu. Ele entende a causa monocular, as dificuldades que os monoculares enfrentam, e ele votou rapidamente um requerimento de urgência para esse projeto de lei ser aprovado. E vai ser, se Deus quiser, votado agora em fevereiro. Acontece que no meio desse caminho, um deputado chamado deputado Felipe Rigoni, que é cego, é o primeiro deputado cego do país, ele se mostrou contrário ao projeto de lei na forma que ele foi apresentado. E assim... O que ele alega, gente? Ele alega que nós monoculares não podemos ser considerados deficientes da forma como está lá no texto. Ele coloca que para a gente, ele quer propor que para a gente ser considerado deficiente físico, a gente teria que passar por uma avaliação biopsicossocial. Você vê, gente. E existe essa avaliação? Não existe, ela na prática não funciona. O que quer dizer biopsicossocial? Então, é lindo, né? É complicado. Ele criou esse... Foi uma avaliação que foi votada junto com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. Só que não, na prática ela não existe, porque assim, como que eu vou passar por uma avaliação que não tem um órgão que faça essa avaliação? Ou seja, dificultando e retardando a vida das pessoas. A lei vai existir na prática, na teoria, mas na prática não, porque eu não vou ter como passar por essa. Porque o governo, não é esse governo. Você vê, é um deputado cego, que ele está separando as pessoas que sofrem praticamente do mesmo problema. A diferença é que ele é 100% cego e as outras pessoas que ele está dificultando a vida só enxergam de um olho. Ao invés de se incluir, ele está excluindo as pessoas. Aí o que eu falei para ele? Eu falei, deputado, você está propondo um texto que na prática não vai funcionar para a gente, vai só dificultar a nossa situação. E aí ele, depois de uma certa pressão nas redes sociais, porque os monoculares, a gente tem um exército bem forte, bem pesado, que a gente está lutando pelos nossos direitos, ele topou me ouvir. Agora, em fevereiro, a gente vai se encontrar, a gente vai conversar, para ver se a gente entra num acordo de um texto
que ele acredite ser bom. Porque o texto, pra gente, da forma que tá, já tá correto. Entendeu? Ele diz que a partir do momento que eu for considerada deficiente, eu vou estar prejudicando os outros deficientes. Entendeu? Não entendi. Por quê? Eles alegam, por exemplo, que um cego, se for disputar uma vaga de emprego com um monocular, o cego está em desvantagem e o monocular em vantagem por enxergar com o olho. Mas se você for disputar com uma vaga, pessoa que enxerga com os dois olhos, eu também estou em desvantagem. E mais, Antônia, hoje a legislação brasileira ela fala assim, que quem é monocular, assim como eu, a gente não pode dirigir profissionalmente, a gente não pode seguir carreira militar, a gente não pode ser comissário de bordo, a gente não pode ser piloto. Se eu fizer uma faculdade de anos de medicina, eu não posso ser cirurgiã. Você já está indo para uma esfera muito alta. Eu vou mais aqui. Uma loja aqui da Oscar Freire, uma loja dessas da moda, não vai contratar uma pessoa com problema que não tem um olho. Que não tem um olho, que tem um rosto que não... Né, a pessoa chega para comprar uma roupa, já dá de cara com aquilo. No restaurante, a garçonete vai olhar, a garçonete está sem um olho. Não vão contratar. Você já está indo numa coisa mais que nem é para todo mundo que enxerga, né, 100%, porque requer uma série de coisas. Eu já vou mais aqui. Nem emprego, é subemprego básico, né, vamos dizer. Fora o preconceito, porque a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de profundidade, a gente tem dificuldade de distância. Eu não consigo descer uma escada sem a ajuda do meu marido. Eu tenho dificuldades, eu tenho limitações. Então eu preciso ter os direitos. E a partir do momento que o governo, não estou falando desse governo, tá? Historicamente. Tá, mas esse governo tem um discurso de inclusão. Que é onde a gente está muito confiante. Exatamente. A primeira-dama faz um trabalho muito sério em cima desse tema e que eu tenho certeza que eles assistem o canal. Então eu tenho certeza, primeira-dama, que puder ajudar aqui também nessa causa. Não, e vale lembrar que em 2008, uma lei como essa foi aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara dos Deputados e o Lula vetou. Então, assim, quando esse governo ganhou... Alegando o quê? Não tem? Quando vota contra, não alega lá, o cachaceiro falou o quê? Que a gente não é considerado deficiente porque a gente enxerga com o olho. Olha, gente... Esse discurso de inclusão desse governo trouxe de volta... A esperança pra gente, de ter esse erro corrigido, sabe? Mas você que está muito ligada, né? Você tá é o foco do seu problema. Você está nesse ano, primeiro ano de governo, tem alguma luz no fim do túnel? Você já viu algo acontecendo nesse sentido? Não, eu acredito que eles estão olhando, eles estão sabendo que a gente existe, sabe? Porque assim, Antônia, as pessoas falam, mas você enxerga com o olho. Uma pessoa que perde uma perna, ela coloca uma prótese. Se ela fizer uma fisioterapia, ela volta a andar. Eu que perdi um olho, eu coloco a prótese, eu não vou voltar a enxergar. Nunca. Sim. Então, assim, vocês ainda não são considerados deficientes, mas vocês têm possibilidades de brigar, né? Sim. No campo de trabalho, como as pessoas normais, e vocês não têm os direitos de vocês. Enfim. E ainda nos tiram alguns, como dirigir profissionalmente, como seguir várias outras carreiras. Isso, pela resolução do COTRAN, a gente não pode, porque eles alegam que a gente é deficiente. Só que na hora dos benefícios, a gente não tem, entendeu? Então, assim, o discurso não bate. Fora que, pelo STF, se a gente entra judicialmente, a gente já é reconhecido. Então, para que esse gasto enorme, indenização? Vamos resolver na legislação, entendeu? Sim. Vamos resolver na legislação. E, assim, hoje, foi o que você falou, a gente é uma das leis mais votadas na consulta pública do site do Senado. São 108 mil votos a favor da lei. Então, assim, tornou-se um assunto que as pessoas estão tomando conhecimento, entendeu? Não é mais um assunto... Graças a Amália Barros. Não, graças a um monte de monocular que me ajuda. Eu sou só a voz. Sim, mas é a voz. Alguém tem que começar, alguém tem que gritar para que as pessoas sigam, né? Porque senão elas ficam sem rumo, né? A gente precisa de uma voz que fala, opa, eu vou seguir porque a gente junto faz um barulho maior. Amália, não tem dados, assim, um número, né, de quantos a gente não existe. Pessoas com esse problema, não existe. Não. Se o censo passar para fazer uma pesquisa,
E a gente fala, eu sou deficiente, eu não enxergo com o olho, vai para a cota do cego. Vai para a cota do cego. É como se a gente fosse cego. Então, assim, o monocular não existe. Eles não olham pela gente. A gente não sabe quantos, onde. E vale lembrar também, Antônia, que hoje os monoculares nós já somos reconhecidos como deficientes em 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Mas em nível nacional, não. Alguns estados já nos reconhecem como deficientes, mas o país não, a nação não. Então, para a gente ser pragmático aqui, o que está faltando para resolver o problema de milhares de pessoas que passam por essa situação? E, gente, prótese de R$ 1.500, né? Ficar 2 anos na fila de espera. Isso não existe, isso não existe. Isso tem que ser resolvido para ontem, porque não é nada demais. Não é nada demais. Tem sim como ser resolvido. Então, agora, quais são os próximos passos, Amália? O próximo passo é essa reunião em Brasília. Que eu vou ter com o Felipe Rigoni agora em fevereiro. Com o Felipe Rigoni, deputado, por favor, repense, seja carinhoso, inclua essas pessoas e não as exclua, porque elas não estão contra você e nem contra as pessoas que têm problema 100% de visão. O que essas pessoas precisam é de inclusão. A gente só quer os nossos, né? Exatamente, exatamente. Eles já têm o deles. E você já tem o de vocês. Então não existe excluir. A lei está aí. Eu acho que tem. Até porque, Amália, eu penso que não seja um número tão exorbitante, né? Uma matéria que passou no jornal falou que somos 400 mil monoculares no Brasil. Mas eu não sei a fonte dessa informação. 400 mil pessoas que votam, né? Quer dizer, que aí tem crianças, tem, né? Mas os pais dessas crianças, né? Votam. Então, assim, vamos ajudar essas pessoas porque elas existem. Elas pagam contas, elas precisam trabalhar para sobreviver, elas pagam impostos, elas precisam ser incluídas. Então Felipe Rigoni. Felipe Rigoni. Não, fora que tem o caso assim, Antônia, você imagina um senhor, teve um caso de um senhor caminhoneiro que aos 57 anos perdeu a visão. Ele era caminhoneiro. E ele perdeu a visão, automaticamente ele perdeu o sustento da família dele. Que ele não pode mais dirigir profissionalmente, porque a legislação proíbe. Então, além de perder a visão, ele perdeu a fonte de sustento da família. Ele perdeu uma visão. Uma visão. Aí ele não pode dirigir. De que essa pessoa, gente? Entendeu? A família. Que a legislação não permite que ele dirija mais profissionalmente. Gente, outro dia eu tava dirigindo e aí meu Instagram pipocou, as pessoas me encaminhando um vídeo super engraçado que coincidentemente era o marido dela, entendeu? Junto com uma criatura chamada Eduardo Costa. Ele é humorista lá no Mato Grosso. Ele falou, não vou aí não, porque eu sou tímido. Mas agora é minha vez, é minha vingança. E ela veio assim, nem foi programada. Por um acaso, coincidiu dele ser marido dela. Vem pra cá, Thiago. Vou fazer um bate-bola rapidinho com a Amália e eu quero você aqui. Thiago, traz essa cadeira, vou te sentar aqui, ficar juntinho da gente. Senta no colo da Amália. Nada, mas não falha. Antônia, aproveitar e deixar aqui já meu pedido pro presidente Bolsonaro. A gente não acabou, não. A quem eu tenho muita simpatia, meu marido também. Vai pra cá, Thiago. Que se essa lei for aprovada na Câmara dos Deputados, que ele não vete, assim como o Lula, que ele sancione essa lei. Não, ele não é nem doido. Ele não é nem doido de vetar uma lei dessa, até porque a gente sabe que o discurso dele foi esse, de inclusão. E eu sei que eles estão trabalhando muito. A primeira-dama está muito engajada nessa causa. E temos aí também uma mulher maravilhosa, que não está nessa área aí, mas que ela também é muito atenta a tudo. É uma grande mulher, fiz uma grandíssima entrevista com ela, chamada Damares. É maravilhosa e eu acho que você vai sair de lá em fevereiro vitoriosa, sim, Amália, com a sua causa. Tiago, ele me chamou de raposa velha. Ele me chamou de raposa velha. Agora você vai explicar. Dizem que raposa velha é uma expressão do Mato Grosso, é isso? Lá do... Não. Raposa velha é da brincadeira da Roy, né? A raposa velha é cheia de truques, né? Que no Velho Oeste o pessoal olha aí, brincava. gente, olha só.
Aí quando tinha aquele jogador de cartas lá, que era rápido no baralho, sempre com a carta na mão, cuidado que é uma raposa velha cheia de truques. Meu sonho é uma raposa velha cheia de truques. Thiago, você tem um canal no YouTube, é isso? Tem um canal e foi totalmente sem querer, e uma brincadeira que eu fiz. Mas ele dá certo, né? Tipo assim, o canal já tá conhecido, o teu canal? Na verdade, quem cuida mais dessa área é a Antônia, o Thiago é super avesso à rede social. Ele até brinco com ele não sabe ver direct. Eu falo, amor, casinha e pipinha. Ainda bem, não deixa. Acho excelente, eu que cuido, eu que gerencio. Viu, meninas? Ó, quem tá de olho no direct do Thiago é a Amália. O Thiago é zero tecnológico. E esse vídeo ele gravou um vídeo há 3 anos com um funcionário da fazenda, eles brincando. Eles brincam como se eles estivessem no bang bang ali, mexendo com o gado então, e tal. Eles falam direitinho. Tá? E ele postou, o vídeo viralizou, teve 8 milhões de visualizações. Olha, 8 milhões, já é uma grana isso, hein, Thiago? Então, não, mas aí foi exatamente isso. Ele me ligou da fazenda, eu falei, Thiago, você postou um vídeo na internet, esse vídeo viralizou. Falei, amanhã você não entra em casa se você não vier com outro, porque esse negócio vai dar dinheiro. E aí brincou, gravou, viralizou, já tem 3 anos a marca. Tem o canal no YouTube dele e ele posta mais os vídeos no Instagram pessoal dele. É uma brincadeira que deu certo. Mas o Instagram vai pro IGTV, mas não monetiza, tem que ser no YouTube, Thiago. Tem que ser no YouTube. Ó, queria te parabenizar, né? Porque ela disse que quando você a conheceu, ela estava, né, no momento, de repente, se sentindo com a autoestima, né, baixa. E aí vem um homem bonito, bacana, e entende isso e participa de toda, porque não deve ter sido fácil, né, pra ninguém. Não. Conta a história pra Antônia de quando eu fui tirar um rim. Pois é, gente, ainda tem essa. A Amália, no meio disso tudo, ainda teve que retirar um rim. Foi por quê, Amália? Eu tinha infecção de urina frequente. Por conta dos remédios e tudo isso? Ou não? Eu não sei, acho que foi quando eu comecei a ter relação sexual também. Comecei a ter muita infecção de urina. Fiquei 3 anos tendo infecção de urina frequente. Um médico que me tratava também não descobriu o que eu tinha. E aí um médico lá do interior da minha cidade, na consulta mesmo, fez um ultrassom ali e disse, Amália, seu rim não desenvolveu, ele é do tamanho de uma azeitona. A vida inteira seu rim era do tamanho de uma azeitona e você nunca... Não, e aí ele é foco de infecção, a gente vai ter que tirar esse rim. Deus. E aí fui para mais uma cirurgia. E você morou, então, dentro de hospital, não, Thiago? Fui algumas vezes com ela, até nesse dia do rim, meu irmão me ligou e falou, vamos tomar, não dá, a Amália tá tirando um rim. Ele falou, tá tirando o quê? Eu falei, tá tirando um rim. Ele falou, nossa, mas veio faltando pecinha, hein? Se arrumou uma... Essa sua bonequinha veio faltando pecinha. Faltando pecinha. Sacanagem, hein? É a família inteira isso. humorista. Mas é uma boneca linda. Mas, viu, Antônia, eu Thiago? falo assim, ó, que a gente bem. tem 2 formas de ver. Eu tenho que agradecer, porque eu tive problema em tudo, que eu tenho 2 e vivo perfeitamente com 1. Sim. Me tiraram um olho, me tiraram um rim, e eu vivo perfeitamente com um olho só e vivo perfeitamente com um rim só. Então, ou eu vou chorar ou eu vou agradecer. Eu prefiro agradecer. Sim, exatamente. É, o que é a forma como a gente conduz as coisas e como a gente vê a vida, né? Mesmo que de um olho só. Amália, aqui o nosso bate-bola vai ser diferente do que eu faço lá no Na Lata. E eu já vim preparada. Mas aí então eu pergunto Porque eu pra super você. assisto. Eu vou perguntar um nem fudendo pra você. Mas vamos aqui, se eu pudesse... Nossa, se eu pudesse, eu colocaria uma prótese ocular em todas as pessoas que não têm um olho. Através da sua lei, você vai poder, logo, Amém. logo. Eu me arrependo de... Eu me arrependo de não ter procurado uma consulta médica antes, de ter sido às vezes otimista demais e achado que não era nada. Mas eu também sempre falo que a nossa maior pedra é o nosso maior troféu, e eu tenho certeza que esse meu problema vai ser o meu maior troféu e eu vou conseguir aprovar essa lei e vou conseguir ajudar tanta gente. Às vezes as coisas acontecem com a gente não entende por quê, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Tinha Deus que sabe. ser meu. Exatamente. Minha melhor lembrança... Minha melhor lembrança... No dia que o Thiago apareceu. Ai, gente, minha melhor lembrança... Antônia, eu já vim tudo com... Tá vendo? Minha melhor lembrança... eu sei minha melhor lembrança. Quando esse daqui me contou que um dia a mãe dele virou e falou assim... Que ele não é muito romântico, e eu falo que foi a melhor declaração de amor.
a mãe dele virou para ele e falou assim: filho, e se a Amália não voltar a enxergar? E se a Amália continuar com esse olho feio, atrofiado? Você lembra disso? E ficar com essa aparência esquisita, como vai ser? Você está preparado? Ele falou: não, mãe, eu escolhi ela desse jeito. E se ela ficar assim, eu vou ficar assim com ela para sempre. Ai, que lindo, tô quase chorando. Ai, acho que quando ele me contou esse diálogo com a mãe dele, acho que foi a maior declaração de amor que eu já recebi. Você vê quantas mulheres perfeitas que ficam o dia inteiro na academia, malhando, com tudo certo, né, esteticamente falando, mas de repente na cabeça não tá. Não tem, né, um amor, né, não tem essa força que você tem de transformar isso em algo bom e que possa ajudar outras pessoas que sofrem do mesmo problema. Meu maior desejo já perguntei isso, meu maior desejo é? Que a Lei 1615/2019, popularmente conhecida como Lei Amália Barros, seja aprovada na Câmara dos Deputados e sancionada pelo nosso presidente Bolsonaro. Vai ser. Se não for, você me liga e a gente grita aqui, esculhamba o povo, perturba, dá nome. Quando estiver se candidatando de novo, a gente lembra. Ó, lembra desse sujeito? Foi ele que atrapalhou. Mas, então, daí o povo se ferra tudo. Amália, tenho a última aqui. Um conselho, Amália. Um conselho para as Marias desse Brasil. As Marias quer dizer todas as mulheres de todas as cores, de todas as idades, de todas as classes sociais. Eu acho que é nunca deixar nada, ninguém, em nenhuma situação tirar o sorriso do rosto. E tentar enxergar o lado bom das coisas. Tem, né? Tem, sempre tem. Talvez se eu não tivesse tido esse problema, eu não teria conhecido a situação de tanta gente no Brasil hoje que sofre preconceito, que tem dificuldade de arranjar um emprego, por não enxergar com o olho, e talvez eu não poderia fazer nada por elas. E esse problema me trouxe isso, eu falo que eu passei a ser mais humana, sabe? Sim. Eu passei, até parece, não tem coerência, mas eu passei a enxergar o outro melhor. Ela ensaiou tanto, gente, eu vou contar, nem fudendo, Amália. Não é lada, nem fudendo, é super racista. Tá bom. Nem fudendo, Amália. Nem fudendo. Eu ia falar exatamente isso, que eu deixo alguma coisa tirar o sorriso do meu rosto, ou que eu vou deixar alguém frear ou parar essa minha luta. Na lata, vai. Porque ela ensaiou outra coisa, cara. Ela queria falar isso. Você acha? Eu perguntei outra coisa, ela queria falar na lata. Não, na lata, que eu acho que esse Brasil tem solução, que está na hora da gente incluir, não está na hora da gente excluir, e que os monoculares têm que ter seus direitos reconhecidos. É isso, a gente merece. É isso, gente. Não perca as esperanças. A gente vai conseguir, que eu falo a gente, porque eu estou aqui junto com a Amália também, se precisar, para gritar, para pedir ajuda. Eu acho que o nosso canal serve para isso também, né? Atinge um número bacana de pessoas. E a gente não pode jamais deixar uma pessoa, ou principalmente uma criança, ficar prejudicada para o resto da vida por conta de uma prótese de R$ 1.500. Isso é inadmissível. Qual é teu canal no YouTube? Vídeos de 8 milhões, ele vai dar comissão. Vai me dar comissão. Thiago Boava, Roy. Não, é youtube.com/Thiago Boava. Acho que ele Thiago nunca entrou no canal do YouTube. Gente, vai no Instagram da Amália Barros, que lá vocês vão achar o Thiago e depois vocês chegam no canal dele. Senhora Fontinelli, se aumentar a proposta, posso trazer a cabeça daquele parasita sacripanta do Sr. Costa em uma bandeja. Ixi, Eduardo, amarra as calças, meu filho. Não, e o Eduardo... Aquele sacripanta, ele mesmo corta a própria cabeça, não precisa de ninguém pra cortar a eu cabeça acho, dele. o Eduardo, ele é até engraçado, a gente gosta muito dele, ele me chama de ceguinha. E ele fala que ele que fez eu ficar sem o olho, né, amor? Como que ele brinca nos vídeos? De 6 cavalos, estourou uma baioneta próxima a ela e ela ficou cega. Tenho certeza que ele atirou de Ele fala que propósito. foi ele que tirou a minha visão, entendeu? A gente adora ele. Besta. Gente, curta, se inscreva, compartilhe e até a nossa próxima história de superação. Beijo. Valeu.